Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora, é impossível entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja, ou compreender seu próprio relacionamento com Deus sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje, temos o que é chamado de movimento carismático, e eu vejo isso em todo o mundo. Vejo isso em todas as suas formas. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana, e percebo que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas simplesmente tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas. E estão certas, porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. É da palavra carismático que obtemos nossa palavra carisma, que é o plural de charis, que significa dom, um dom de graça. Agora existem 20, 21 ou 19 dons, dependendo de como se conta. No meu livro eu digo 20, mas penso que é apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora vamos examinar um pouco mais a palavra e a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele não é uma coisa, não é um isso. Ouço pessoas dizerem, eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. Ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pode dizer, eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento, exceto pela fé, que há um só Deus expresso em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias 3:8 diz, mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, ele está lá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele precisou sair do corpo humano, porque Cristo só podia estar em um lugar por vez. Ele estava limitado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu, mesmo que vivamos a 1000 milhas de distância. Ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva mais e mais profundamente à medida que avançamos em nossa vida cristã. Na nossa vida cristã devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo, e ele está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo.
Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele é essencial em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo possui todo o conhecimento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No livro de Apocalipse é dito que ele tem 7 olhos. O número 7 representa a perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que ocorre no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Nada está escondido dele. O poder de sondar e investigar do Espírito Santo, com esses 7 olhos que enxergam em todas as direções, confere a ele conhecimento perfeito. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 encontramos a expressão o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei exatamente como, mas vamos usar uma ilustração. Pense em uma maçã. Você tem a casca do lado de fora, a polpa e o caroço. Mas tudo isso forma a maçã. Ou pense no gelo, na água e no vapor. São a mesma substância, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações imperfeitas da poderosa Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como o Espírito Santo ou, na tradução do inglês antigo, o Espírito Santo, Holy Ghost. E a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a sermos santos. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Sempre devemos estar crescendo mais a imagem e a conformidade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. A Bíblia também ensina que onde Ele está, há liberdade. Nosso irmão há pouco mencionou a liberdade que Ele tem em Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão da lei e do legalismo. Porque veja, mesmo que você seja escravo do pecado, das drogas, do álcool ou do que quer que seja, Jesus disse que você é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. O Espírito Santo também nos liberta. Onde está o Espírito, aí há liberdade. Eu consigo entrar em um culto e em 5 minutos dizer se aquelas pessoas foram libertas pelo Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão mencionou há pouco, ou uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, ou alguma outra experiência. Talvez esta transmissão, ele usará isso para convencer você do seu pecado e da necessidade de entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo e muitas vezes ele nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de seus assentos, virem até a frente e balançarem o punho na minha direção, tão incomodadas estavam pelo Espírito de Deus. Mas elas voltam. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou Cristo. Outro veio às 5 da manhã até nosso hotel para receber Cristo. O Espírito Santo às vezes deixa você com raiva. Ele o incomoda. Você não gosta que alguém aponte diretamente para você e diga, você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você. Ele coloca uma adaga em seu coração e diz, você é um pecador. Você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso, mas esse é o trabalho do Espírito Santo. E sem o trabalho do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu. Você nunca poderia ter seus pecados perdoados. Você nunca poderia ser salvo. O Espírito Santo tem trabalhado com alguns de vocês durante toda a semana, quer você tenha estado aqui ou não. Em segundo lugar, ele dá nova vida. Veja,
A Bíblia diz que estamos mortos em pecados e transgressões. Nosso espírito interior, feito à imagem de Deus, está morto para Deus. E o que a humanidade precisa? Hoje à noite a humanidade precisa de vida. Todos pecaram, portanto, todos estão mortos para Deus. E um homem morto precisa de vida. O Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Jesus Cristo. Bertrand Russell escreveu uma vez a um amigo: eu só conseguia pensar em suicídio por causa do homem e de suas obras. A noite cai impiedosa e sombria. É assim que você se sente? A noite está caindo impiedosa e sombria para você? Veja, o homem sem Deus está morto. Mas Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E é o Espírito Santo quem realiza o trabalho de fazer de você uma pessoa nascida de novo. É um ato sobrenatural, não por obras de justiça que nós tenhamos feito. Nenhuma das suas boas obras ou coisas boas que você fez irão salvá-lo. Paulo disse a Tito: mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu. Eu não mereço ter meus pecados perdoados. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ter esta paz no meu coração. Eu não mereço esta alegria profunda e constante que tenho. É pela graça, pela misericórdia. Algo que eu não mereci, algo pelo qual não trabalhei. Eu simplesmente recebi um presente. O presente de Deus. O presente da salvação. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. E então, em terceiro lugar, como já mencionei, Ele habita em nós. Muitos de vocês estão espiritualmente mortos e sobrecarregados com os problemas ou com a vida na qual vivemos hoje, nesta cultura hedonista. O Espírito Santo pode vir até você e habitar em você neste exato momento. Você pode recomeçar uma vida totalmente nova, a vida do Espírito. O Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo pulsando vida espiritual através de você e em você. Eu porei o meu Espírito dentro de vós e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, diz Ezequiel 36. Pense nisso. Deus disse: eu porei o meu Espírito dentro de vós. Eu virei para habitar em vós. Pense no seu corpo como a morada de Deus. E é isso que acontece. Seu corpo se torna o templo onde Deus habita pelo seu Espírito Santo. É por isso que nunca devemos levar nada impuro para dentro de nossos corpos. É por isso que devemos disciplinar nossos corpos. É por isso que devemos cuidar de nossos corpos, porque são o templo do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo. Ele não quer que ele seja poluído e contaminado por desejos carnais e coisas às quais você se entrega. Ele habita convosco e estará em vós, disse Jesus no texto que lemos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse 1 Coríntios 3,16. E então, em quarto lugar, o Espírito Santo lhe dá poder para servir a Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu não posso fazer o trabalho que estou fazendo sem o poder do Espírito Santo. As pessoas sempre sabem, coitadas delas. Eu amo os repórteres de jornal. Alguns deles são meus melhores amigos, mas muitos, que não conhecem a Cristo, não conseguem compreender o que está acontecendo. Eles estudam, tentam penetrar o assunto e tentam descobrir. Acham que é propaganda, acham que é promoção, pensam que é outra coisa. Um sujeito disse que sabia o segredo de por que as multidões vinham para essas reuniões. Ele disse que era por causa dos meus olhos. Bem, você não consegue ver meus olhos da quarta fileira para trás. Não. Eu vou lhe dizer o segredo. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, onde Cristo é exaltado. Eu não afirmo ser um grande pregador. Sou apenas um comunicador da mensagem de Deus. Ele me chamou e me deu esse dom. Ele deu a Cliff o dom dele.
Ele deu a Ted o dom dele. Ele deu a Bev Shea o dela, a John o dele e a todos esses membros da equipe. Ele deu a eles dons diferentes. Ele dá conforme sua vontade a alguns membros da equipe que temos conosco aqui e algumas pessoas que conseguem fazer coisas que eu daria qualquer coisa em minha posse para ser capaz de fazer, seja em termos de organização, seja em termos de música. Eu gostaria de poder cantar como algumas dessas pessoas. Eu não consigo cantar uma nota. Na verdade, eu nem canto quando estou ao lado de alguém porque atrapalho a pessoa. E eu não sou o melhor organizador do mundo. Mas Deus me deu meu pequeno dom, o dom de comunicar o Evangelho. E o que realmente importa é a mensagem. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Que Ele voltará novamente e que Ele está pronto para entrar em seu coração agora mesmo, pelo Espírito Santo, e fazer de você uma nova pessoa. Esse é o Evangelho. Essa é a única mensagem que Cristo me deu. Essa é a única mensagem que Deus me deu. Estava lendo sobre algo em Wakefield, Inglaterra, outro dia. Uma mulher tentou passar no teste de direção 38 vezes e falhou 38 vezes. Talvez você tenha tentado tantas vezes assim para obter uma licença espiritual para sentar no banco do motorista da sua vida, mas isso não deu certo. Quantas pessoas foram a reuniões, rededicaram suas vidas, vieram à frente ou saíram de lá dizendo: vou viver de maneira diferente ou vou fazer melhor. Mas isso simplesmente não funcionou. Esta pode ser a 38ª vez. E hoje à noite pode funcionar, porque você vai entregar sua vida a Cristo da maneira certa, pelo arrependimento dos seus pecados e pela fé em Cristo. E o Espírito Santo virá de forma sobrenatural, renovará você e lhe dará uma nova natureza. E então, o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Quais são os frutos? 9 deles. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são produzidos pelo Espírito Santo. Há pessoas que você pode não conseguir amar naturalmente. Elas simplesmente não são do seu tipo. Mas o Espírito Santo lhe dará o poder de amá-las. E a maior coisa do mundo, o que é? O amor. A maior evidência de que você conhece a Cristo é o amor. E você não consegue amar essa pessoa? Bem, eu sei que há algumas pessoas que são difíceis de amar, mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você. E então, você não sente alegria. Há muitas vezes que sinto que não tenho alegria e me ajoelho e digo: Senhor, onde está o fruto do Espírito da alegria em minha vida? E a alegria está lá, lá no fundo. É um rio profundo. Independentemente das circunstâncias, há um rio de alegria. E então a paz que excede todo entendimento vem do Espírito Santo. Seja qual for a situação, deixe o mundo desmoronar, eu tenho paz no meu coração. Eu sei para onde estou indo, sei de onde vim e sei por que estou aqui, pelo Espírito Santo. Você conhece a Cristo? Veja, o Espírito Santo vem para fazer isso. Ele vem para magnificar, glorificar e exaltar o Filho. João 16:13 diz: Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo: o Espírito Santo isso, o Espírito Santo aquilo, e ignorar Cristo. Ele veio para magnificar o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar Cristo. E o Espírito Santo se alegra quando você glorifica Cristo em sua vida. Agora, a Bíblia diz que você pode pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode irritar o Espírito. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito. A Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo.
A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão. Porque veja bem, é o Espírito Santo que o atrai a Cristo. É o Espírito Santo que o convence de sua necessidade de Cristo. E se você resistir a Ele, continuar resistindo, seu coração ficará cada vez mais endurecido. Então, não há mais arrependimento, não há mais salvação. Há apenas um caminho de salvação, e esse caminho é Cristo. É uma coisa solene resistir ao Espírito Santo. Você percebe a voz dele e ainda assim recusa deliberadamente. É perigoso resistir ao Espírito. Aquele que rejeitou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob o testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito da graça. Estou pedindo a você, hoje à noite, para se render ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo que venha aos montes e diga: eu quero Cristo na minha vida para ser meu Senhor e meu Salvador, e quero ter certeza disso. Você pode ser fiel na igreja, mas realmente não conhece a Cristo. Ou você pode não ter nenhuma religião. Você pode ser católico, protestante, judeu ou não ter religião alguma. Eu não sei quem você é ou o que você é, mas eu presumiria que a maioria das pessoas aqui hoje à noite frequentam igrejas. E eu conheço milhares de frequentadores de igrejas que precisam vir a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Porque veja, há muitas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Eu não tenho tempo para me aprofundar no que significa ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu livro, porque estou aqui esta noite para falar sobre o que o Espírito Santo pode fazer por você, bem agora, aqui e agora. E eu vou pedir que você se levante de onde está sentado. Centenas de vocês, como temos visto noite após noite. E quero que venham e fiquem aqui na frente da plataforma e digam ao vir: eu quero Cristo no meu coração. Quero saber que estou indo para o céu. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero começar uma nova vida. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você está lá em cima, na galeria superior, levará cerca de 2 minutos. Então comece agora. Pode trazer seu amigo com você. Há milhares de vocês aqui esta noite que Deus tem falado ao coração. Levante-se e venha agora mesmo, rapidamente, e diga ao vir: eu quero Cristo no meu coração. Quero que o Espírito Santo entre na minha vida hoje à noite. Quero que Cristo perdoe meus pecados. Levante-se e venha rápido. Vamos esperar por você. Homens, mulheres, jovens, venham agora. Você que tem assistido pela televisão pode ver que há dezenas e dezenas de pessoas vindo aqui para fazer seu compromisso com Cristo esta noite. Eles querem que seus pecados sejam perdoados. Eles querem uma nova vida em Cristo. E o Espírito Santo é aquele que pode realizar esse ato sobrenatural em seus corações, ou no seu. Isso pode acontecer agora mesmo, onde quer que você esteja. Eu vou pedir que você diga sim a Cristo. Receba-o no seu coração.
Deixe que o Espírito Santo entre para habitar, para lhe dar poder sobrenatural, para produzir o fruto do Espírito que é tão desesperadamente necessário na sua comunidade, na sua família e na sua própria vida. Venha e faça esse compromisso no seu coração. Que Deus te ajude a fazer esse compromisso. Para a nossa mensagem desta noite, quero que vocês abram comigo no capítulo 21 de Lucas. O capítulo 21 de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E começando no versículo 7. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, mas quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para acontecer? E ele disse: Acautelai-vos, para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, pois, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis. Porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse-lhes: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão as mãos sobre vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Os discípulos haviam perguntado: Quando será o fim do mundo? Qual será o sinal da tua vinda? Eles acreditavam que Jesus Cristo viria novamente e que haveria o fim de uma era, não o fim da terra, nem o fim do mundo como pensamos, mas do cosmos, o sistema mundial dominado pelo mal. Então, há um versículo peculiar, um dos menores da Bíblia, lá em Lucas 17:32, começando no versículo 28. Ele diz: Da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para os levar, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Que coisa estranha para ele dizer: Lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz: O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar: Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito: Lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para levar seu único filho Isaque e oferecê-lo no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo quando Deus parou sua mão no ar, no momento em que a faca estava prestes a descer. Deus o estava testando para ver o quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, próximo de onde atualmente ocorreu a guerra entre o Iraque e o Irã. Depois foi para Arã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara.
mas há um perigo nos bens e na prosperidade. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6: há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo são consideradas ricas, se comparadas com os padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir e sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, Ló também se tornou rico. Abraão era rico e Ló também. Eles decidiram se separar porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse: Ló, se você quiser ir para a direita, vá, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Então, Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, e sua esposa e família provavelmente o incentivaram. Então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, a Reeperbahn em Hamburgo ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez disse: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos, tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse: o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso, assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 lugares no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai, e Ele voltará. Agora não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos, mas Ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando, talvez pela primeira vez na história, desde que Ele os mencionou. Todos os sinais parecem estar presentes, indicando que a vinda do Senhor está próxima.
Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilências. Vejam tudo o que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Observem o terrorismo no mundo, os enormes investimentos em armas e exércitos ao redor do globo. Todas essas coisas, ele disse, são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Porque veja, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade. Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aqueles de nós que conhecem a Cristo e têm o reino de Deus dentro de si, reinaremos com Cristo. Estou ansioso por aquele dia em que ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 podem estar voando em um avião, um será levado e o outro deixado. O caminho para o Armagedom é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poderio militar. Tudo isso pode desaparecer num instante. Isaías, no capítulo 31, versículo 1, diz: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olham para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nossos dólares e libras, em nosso poder militar. Mas essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por esse caminho, mas o fim é a morte. Deus diz: até mesmo no riso, o coração sente dor, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você ri, às vezes não sente tristeza? E quando você lê os jornais ou assiste ao noticiário, com todos os assassinatos e atrocidades que estão acontecendo, você se pergunta: como isso pode estar acontecendo? A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estavam ocupados demais ganhando a vida e desfrutando os seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. E assim somos nós. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do seu coração, que controla e governa a sua vida. E foi por isso que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma palavra: pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores, nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. E esse pecado nos separa de Deus, de modo que não temos um senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfazem. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolvem o problema do seu lar. Não resolvem o problema do desemprego. Algo está fora de equilíbrio. Algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia. É também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade,
é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus, torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo, torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrada em sociedades abastadas. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. Tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas. Basta ir a uma banca de revistas hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé num mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso e também não era feliz no reino de Deus. E muitos de vocês são assim. Vocês frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa, mas lá no fundo, sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. Mas agora, vocês são homens ou mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com seu relacionamento com Deus. Algo está errado. Algo está faltando. Algo está perdido. Vocês sabem o que é. Talvez nunca tenham nascido de novo. Talvez nunca tenham realmente recebido Cristo de forma total e completa como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, nesta última noite dessa grande missão, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém porque viu que o julgamento estava chegando e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada. Não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, exatamente como tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás a cidade. Deus disse: sim. Abraão perguntou: e se forem 45, e 30, e 20, e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. E a quem muito é dado,
muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada? Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como o homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar quando a esposa de Ló olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar, e ele quase foi persuadido, mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos de entregar sua vida a Cristo, mas vocês vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão assim. E então, em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz onde Deus derramou o seu amor e onde nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecíamos pecado. Ele levou os seus pecados e os meus pecados. Ele tomou o meu julgamento. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz. E quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por sua causa. Ele levou o inferno que nós merecíamos. Ela foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estavam tentando fazer, levar ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que matou centenas de pessoas em Johnstown, na Pensilvânia, e eles foram de um lado para o outro no vale, avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e que poderia quebrar a qualquer momento e pedindo para evacuarem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem quebrou uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas eles haviam sido avisados. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras dizem: prepara-te para encontrar com o teu Deus. Não adie. Quem endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem remédio. Venha a Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que você fuja para o lugar seguro. O único lugar seguro e seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Eu vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui neste estádio
e em outros auditórios pelo país. Eu vou pedir que você se levante do seu assento. Centenas de vocês se levantem do seu assento agora e venham ficar em frente a esta plataforma e digam: ao vir, eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Levante-se e venha. Centenas de vocês. Ninguém saindo do estádio, por favor, neste momento santo, enquanto as pessoas já estão vindo aqui em Bramall Lane. Você sabe, na noite em que eu vim a Cristo, eles cantaram 2 músicas e eu vim no último verso da última música. E eu era líder na minha igreja, líder de jovens, e estou feliz que eles esperaram por mim. Nós vamos esperar por você. Deus está falando com você. Há uma voz pequena dentro de você que diz que você deve vir. Você vem. Você que está assistindo em outras partes do mundo, levante-se e muitas pessoas se ajoelham ao lado de seus televisores e fazem seus compromissos. Alguns fazem seu compromisso deitados na cama. Onde quer que você esteja, pode ser em um bar. Recebemos tantas cartas de pessoas que assistem à televisão em um bar e fazem seu compromisso, ou em um quarto de hotel. Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, pegue o telefone e ligue para o número na tela da sua televisão e faça esse tremendo compromisso com Cristo. Não deixe essa noite passar sem fazer o seu compromisso. Nós vamos esperar por você de todos os lugares. Há muito tempo. Levante-se e venha. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida. Esta noite eu quero falar sobre um homem cego na Bíblia que teve um encontro com Jesus. Esta história está no 10º capítulo do Evangelho de Marcos, começando no versículo 46. E chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de lado sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça por ti? E o cego lhe disse: Senhor, que eu possa ver. Mas há muitas pessoas hoje que são exatamente como Bartimeu. Li outro dia que existem 42 milhões de pessoas no mundo que são cegas. As autoridades de saúde estimam que, de todas as causas, 500 mil de crianças ficam cegas de forma irreversível a cada ano ao redor do mundo. E isso é uma grande tragédia para muitas pessoas e países, e agências de saúde estão trabalhando para mudar essa situação. Entretanto, uma tragédia de proporção igual ou maior é a cegueira espiritual que as pessoas têm
porque a Bíblia diz que você possui dois tipos de olhos. Você tem olhos físicos com os quais pode enxergar, e tem olhos espirituais. E você pode ver fisicamente, mas talvez não consiga ver espiritualmente. Esta noite quero que vocês abram comigo no capítulo 14 de João e orem para o versículo 16. Tenho várias escrituras que gostaria de ler, mas vou me limitar a esta em particular. O capítulo 14 de João, começando no versículo 16. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Papa João uma vez foi perguntado qual era a maior necessidade do mundo e ele disse: o ensino e o ministério do Espírito Santo. Minha esposa e eu tiramos umas breves férias há alguns anos com o grande teólogo suíço Karl Buff, e eu perguntei ao Dr. B.F., qual será o próximo foco teológico no mundo? Isso foi antes de o movimento carismático florescer como o conhecemos hoje. O Dr. Karl B.F., com grande visão profética, disse: o foco será no trabalho do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora, é impossível entender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja ou compreender seu próprio relacionamento com Deus sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Hoje temos o que é chamado de movimento carismático, e eu vejo isso em todo o mundo, vejo isso em todas as suas formas. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana e percebo que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas simplesmente tiveram uma nova experiência com Cristo e ainda assim se chamam carismáticas. E estão certas, porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. É da palavra carismático que obtemos nossa palavra carisma, que é o plural de charis, que significa dom, um dom de graça. Agora, existem 20, 21 ou 19 dons, dependendo de como se conta. No meu livro, eu digo 20, mas penso que é apenas uma lista exemplificativa dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Seja qual for o dom, ele é dado pela vontade do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, guiá-lo, fortalecê-lo, edificar o corpo de Cristo e testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E nesse sentido, todo verdadeiro crente é carismático. Agora, vamos examinar um pouco mais a palavra e a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele não é uma coisa, não é um isso. Ouço pessoas dizerem: eu quero isso. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. Ele é Deus. Há 3 pessoas na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode dizer: eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento, exceto pela fé que há um só Deus expresso em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo-poderoso. Miqueias 3:8 diz: mas quanto a mim estou cheio do poder do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, ele está lá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele precisou sair do corpo humano porque Cristo só podia estar em um lugar por vez. Ele estava limitado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse vir em seu lugar e estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar em seu coração e no meu, mesmo que vivamos a milhas de distância. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir e realizar sua grande obra ao longo da história da Igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz:
mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas. De Deus é o Espírito Santo quem nos ensina e nos leva mais e mais profundamente à medida que avançamos em nossa vida cristã. Na nossa vida cristã, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo, e ele está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante. Ele é essencial em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo possui todo o conhecimento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. No livro de Apocalipse, é dito que ele tem 7 olhos. O número 7 representa a perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que ocorre no seu coração. Ele sabe o que se passa na sua mente. Nada está escondido dele. O poder de sondar e investigar do Espírito Santo, com esses 7 olhos que enxergam em todas as direções, confere a ele conhecimento perfeito. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 encontramos a expressão o Espírito Eterno. Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade, novamente, eu não sei exatamente como, mas vamos usar uma ilustração. Pense em uma maçã. Você tem a casca do lado de fora, a polpa e o caroço, mas tudo isso forma a maçã. Ou pense no gelo, na água e no vapor. São a mesma substância, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações imperfeitas da poderosa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como o Espírito Santo ou, na tradução do inglês antigo, o Espírito Santo, Holy Ghost. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Uma das tarefas do Espírito Santo é nos ajudar a sermos santos. Devemos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Sempre devemos estar crescendo mais na imagem e na conformidade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. A Bíblia também ensina que onde Ele está, há liberdade. Nosso irmão há pouco mencionou a liberdade que temos em Jesus Cristo. Ele nos liberta da escravidão da lei e do legalismo. Porque, veja, mesmo que você seja escravo do pecado, das drogas, do álcool ou do que quer que seja, Jesus disse que você é escravo do pecado. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa de sua morte na cruz. O Espírito Santo também nos liberta. Onde está o Espírito, aí está a liberdade. Eu consigo entrar em um culto e, em 5 minutos, dizer se aquelas pessoas foram libertas pelo Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O primeiro trabalho do Espírito Santo é convencer. Ele nos convence do pecado. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão mencionou há pouco, ou uma experiência trágica, ou o sermão de um pastor, ou alguma outra experiência, talvez esta transmissão. Ele usará isso para convencer você do seu pecado e da necessidade de entregar totalmente sua vida a Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E muitas vezes ele nos incomoda. Já vi pessoas se levantarem de seus assentos, virem até à frente e balançarem o punho na minha direção, tão incomodadas estavam pelo Espírito de Deus. Mas elas voltaram. Um homem voltou na noite seguinte e aceitou o Cristo. Outro veio às 5 da manhã até nosso hotel para receber Cristo. O Espírito Santo às vezes deixa você com raiva. Ele o incomoda. Você não gosta que alguém aponte diretamente para você e diga, você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você. Ele coloca uma adaga em seu coração e diz, você é um pecador, você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso, mas esse é o trabalho do Espírito Santo. E sem o trabalho do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu. Você nunca poderia ter seus pecados perdoados.
você nunca poderia ser salvo. O Espírito Santo tem trabalhado com alguns. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to
hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still, a silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn-out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine, and in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow where cities slept, neon veins where dreams were kept,
We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.